Meus amigos queridos, se você pudesse interpretar o meu sorriso hoje, você diria: poxa, o Fernando está com um sorriso amarelo. Por quê? Porque o Vasco perdeu de uma maneira bizonha. Me perdoe com relação ao jogo Flamengo e Vasco. É um negócio maluco que você fica assim pensando. Eu estou tentando entender até hoje por que dizem que o Diniz é um bom técnico, que talvez até seja. Mas na verdade ele, desde que perdeu a mão com o Fluminense e veio aí para outros times, ele não demonstrou uma certa segurança. As subidas e descidas, todos vocês conheceram isso no Campeonato Brasileiro, né? Quando o Vasco teve 8 partidas, ou 7 ou 8 só de vitória e tal, daqui a pouco teve 7 ou 8 de derrota. E ontem anunciava-se o quê? O Flamengo vinha muito mal, né? Das 3 partidas anteriores, em função de ser um time de garoto, porque estavam poupando os titulares. E agora, aí chegou, não, podia ficar desclassificado, podia ir para disputar o quadrangular, para ver se não caía. Imaginem vocês, o Flamengo campeão sul-americano caindo por causa de uma bobeira que escalaram os meninos. Então resolveram escalar 5 titulares, foi o que bastou para que, infelizmente, para nós vascaínos, o Flamengo dominasse a partida. Mas uma coisa é você dominar a partida. Houve um momento que até ilusoriamente, eu que entendo alguma coisinha, ou pretendo imaginar que entendo alguma coisinha de futebol, houve um determinado momento do primeiro tempo, falei, bom, o tal do Diniz, Fernando Diniz, meu xará, ele recuou a equipe, né, para tentar fazer, para cansar, dar espaço ao Flamengo, se bem que era uma coisa muito perigosa. E de uma certa forma, ele conseguiu isso no primeiro tempo, né? Ele recuou, agora só dava Flamengo, o meio de campo do Vasco não existiu, né? Mesmo com o Coutinho jogando e tal. Fez-se naturalmente a falta do Ryan, que já foi vendido por não sei quantos milhões para não sei quem, né? E na verdade o Vasco foi inteiramente dominado, e não fora pelo menos 3 grandes defesas do Léo Jardim, o Flamengo teria saído no primeiro tempo com 3-0. Né? É que ele é um excepcional alô Ancelotti. O Léo Jardim é goleiro para a seleção brasileira. O Paulo Henrique, que está na seleção, ou pelo menos que esteve na seleção, ninguém sabe se vai ser convocado ou não, ele pelo menos jogou razoavelmente, mas só o razoavelmente. O Vasco não tinha meio de campo, o Vasco foi dominado e ficou barato quando se fez 1-0, quando o Flamengo fez 1-0, numa bola que realmente seria muito difícil de se defender. E esse é o resultado, mais uma vez. Ou seja, há muitos anos que o Vasco não ganha do Flamengo, né? E continuou sem vencer. O Flamengo recuperou o fôlego, está agora em terceiro lugar e pode sair da ameaça de realmente ser desclassificado. Que loucura, né? O Diniz, o Fernando Diniz, está me ouvindo, meu filho? É o seguinte, pô, você tem que arrumar esse time, cacete. Pelo amor de Deus, fala, discursa, acontece, você às vezes é muito calmo, e você é psicólogo, hein? E você é psicólogo, né? Agora, você tem muito pouca psicologia na beira do campo, porque você grita palavrões, fala, esculhamba jogador. Aí o Luiz Henrique Oliveira de São Paulo está dizendo: o Vasco tem um tabu de 3 anos sem vencer o Flamengo, 13 jogos sem vitória do Vasco diante do Flamengo. E se não fosse o Léo Jardim, olha o que ele está falando lá de São Paulo, o Vasco teria sido goleado. E é verdade, infelizmente a gente tem que reconhecer isso. E o Pedrinho tem que tomar uma atitude para ver se consegue fazer desse time algo mais interessante. Abraço para Silvana Curti. Eu quero abraçar os milhares de espectadores nossos. Muito obrigado, por exemplo, a todos vocês que estão em sintonia com a gente. Nós temos perto de mais de 11 mil pessoas nas diversas plataformas do Facebook, o que representa muito, né? Pelo menos para a gente. E nós temos também milhares de pessoas no YouTube e no Instagram. A gente fica muito feliz. Um abraço, Silvana Curti, para você. E vamos então, hoje é dia dele, o nosso querido Luiz Aibinder. Bom dia, Aibinder. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão conosco.
E a vida não é justa, né? Pelo menos do ponto de vista vascaíno. É verdade, está certo. Pode sacanear, tá? É isso mesmo. Mas fazer o quê, né? Mas é o que eu te disse, uma vez vascaíno, sempre o vascaíno. Então, a grande maioria permanece, a torcida, há uma expectativa, há uma esperança da reforma de estádio e tal. Fazer o quê? Bola para frente, que o campeonato é de gente. Muito bem. Nós temos muitas pessoas, viu, Aibinder, que confiam no teu conhecimento, aliás, como eu confio também, como grande psicólogo que você é, né? Então tem muitas pessoas aqui mandando recados e pedindo opiniões sobre suas vidas. E eu quero até adiantar as pessoas que podem mandar para fsgrandenet@gmail.com, tá legal? Grandenet é um pouquinho complicado para escrever, porque é o grande com I, né? Grande, e o net é NETTI. Mas se botar lá errado, o próprio computador conserta. E aí você manda o teu recado, você pode mandar com o seu nome pessoal ou pode mandar com o pseudônimo, desde que seja factível, né? A primeira pessoa de hoje é a Letícia Ribeiro. Por acaso, ela também mora no bairro do mesmo nome, Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. Ela disse o seguinte: olha, doutor Aibinder, um prazer falar com o senhor, gosto muito do programa do Fernando Sérgio, sempre que posso estou aqui na escuta, não é sempre porque eu sou enfermeira, bacana, e aí tem os dias de plantão, mas quando não tenho plantão estou sempre na escuta, muito obrigado. E ela diz assim: cocô de pombo caiu na minha testa. 3 dias antes eu fico morrendo me sinto suja, não importa se eu tomar banho e tal. E eu acho que isso é psicológico, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. E imagina, eu fiz já tantos dou tratamentos como enfermeira e tal. Estou tentando sintetizar porque foi um pouco extensa a conversa. Mas o negócio dela é com cocô de pombo. Por que ela fica tão insegura tantos dias depois? É um pouco de toque é transtorno obsessivo compulsivo. Mas não é nada demais, porque é apenas um sintoma e os pombos também não estão em perseguição a ela. Sim. No toque são várias manias, uma delas é de contaminação. O comportamento mais frequente dessas pessoas é lavar as mãos com muita frequência, que tem medo que possa se contaminar. Uhum. Já tive cliente que ficou com dermatite e luva, a mão ficou toda vermelha de tanto lavar. Sabe, ficou tudo. As mãos parecendo luvas. Mas pensa bem, quantas vezes na vida o pombo pode acertar? É verdade. É verdade. Então, Letícia, deixa quieto, não fica apavorada, né, por causa disso, né? Fala. Não precisa. Isso é uma coisa muito eventual. Eventual. Não é motivo de preocupação. Falar nisso, eu não sei se você teria uma explicação sobre isso, mas eu acho que é interessante perguntar a uma pessoa culta como você é. Eu estava há pouco aguardando para poder fazer esse programa e eu observei aquela notícia que foi reiteradas vezes apresentada nas diversas TVs. Me lembrou isso porque essa moça é enfermeira. Daquele enfermeiro que, com 2 enfermeiras, assassinou 3 pessoas lá em Taguatinga, naquela cidade satélite de Brasília, num baita hospital que tem lá. E foi a própria diretoria do hospital que começou a achar estranha, porque onde estavam os doentes, não sei se você viu a notícia, onde estavam os doentes, os enfermeiros, esse trio, as pessoas morriam sem razão aparente de parada cardíaca. E ele então confessou injetar um remédio que seria bom se injetado uma vez só, equivalente a 10 doses. E teve até um fato em que é um jovem, um cara de uns 30 anos no máximo, e teve 24, né? Pois é, nem isso. Então, e outra coisa, teve uma senhora, né, de 70 e poucos anos de idade, que ele injetou o tal medicamento, a mulher não teve infarto, ele pegou, colocou dentro da desinfetante
injetou na veia da mulher. Isso é o quê? Isso é um psicopata, é um maluco, é uma pessoa... Isso é comum de acontecer ou é fato raro, Arminda, na sua opinião, como psicólogo? Bom, eu também fiquei inicialmente intrigado e pensei no caso. Primeira coisa que eu fiquei intrigado, mas as informações foram chegando, eles não alegaram nenhum motivo, nenhum dos três. É um rapaz e duas moças, não alegaram nenhum motivo. Primeira hipótese seria tirar algum tipo de vantagem com essas mortes. Pegar dinheiro, vender a vaga do hospital, não sei o que poderia ser. Sim. Mas parece que não houve isso. Aí então eu passei para a segunda hipótese. Serial killer. Matador que mata sem motivo, ele mata pelo prazer de matar. Pelo prazer de matar, né? E normalmente, mais de 90% dos serial killers, eles matam só assistidos por uma pessoa. É uma personalidade dominante e uma outra personalidade submissa. Forma a dupla de serial killers. No máximo. Geralmente é sozinho. Mas quando faz é no máximo. Aí eu pensei e me lembrei, você se lembra daquele caso que abalou o mundo? Charles Manson, que mandou matar a mulher mandou matar um grupo de pessoas. Nesse grupo estava Sharon Tate, esposa então do Roman Polanski, que estava grávida de 8 meses. O Charles Manson não foi pessoalmente matar, mas ele era um líder carismático, maluco, psicopata, e dominava as pessoas e elas o obedeciam. Eu acho que esse rapaz pode ser esse caso. Ele bem provável. Foi influenciar as duas garotas. Que loucura, né? Para mostrar que tem o poder, né? Uma coisa assim, sei lá. Posso. Ele induziu a compactuarem com o crime. Que coisa, né? Lá deplorável. Falando nisso, como estamos falando de enfermeiro, tem mais um enfermeiro chegando aqui agora por computador. Deu sorte que por computador nem sempre chega no momento certo. É o Geraldo Chagas. O Geraldo Chagas é morador aqui da Tijuca. E ele está ouvindo, Fernando, atentamente. Eu também concordo com a opinião dada pelo nosso querido professor Arminda, grande psicólogo, né? Mas acontece uma coisa engraçada comigo, eu queria que ele opinasse. Eu sou muito comedido, tanto é que eu troquei meu nome para poder dar esse testemunho, senão o pessoal vai me sacanear dentro do hospital. Acontece o seguinte, eu sou enfermeiro e faço todos os tipos de atividades que podem fazer no enfermeiro. Já fui assistente até a nível de instrumentação em operações. Então, para mim, é tudo muito correto. Eu tenho absoluta calma. Em momentos mais trágicos também tive essa calma. Só não tenho calma quando é comigo. Aí é complicado. Quando o médico diz que eu devo tirar sangue, rapaz, me dá uma tontura. Eu tenho me segurado ultimamente, mas por vezes eu desmaiei. Por que isso acontece, professor Arminda? Existe uma fobia a sangue. Essa fobia existe ao próprio sangue, né? Sim. E essa fobia é muito interessante, porque a pessoa com medo, ela fica muito estimulada. Mas no caso da fobia do sangue, ela desmaia. Olha só. Que loucura. É fobia a sangue. Paciência. Você também não tira sangue todo dia, né? Deixa quieto. É verdade, é verdade. Faz parte. Outro dia eu tirei sangue, eu nem senti. A moça foi tão hábil. É verdade. Eu conheço pessoas assim, realmente. Eu conheci, né, algum tempo atrás. A Ana Rosa, ela é moradora de Santa Rosa, em Niterói. Muito bem. E ela diz o seguinte, olha, nós somos um casal aberto. O que quer dizer um casal aberto? Ela explica que é um casal que são casais, mas que eventualmente tem outros parceiros sexuais. E de repente ela passou a ser discriminada muito por uma pessoa da família que ficou sabendo desse fato.
O que eu devo fazer? Me afastar da minha prática ou me afastar dessa pessoa? É a pergunta que ela faz ao psicólogo Luiz Aibinder. O nome disso em inglês é open marriage, é o casamento aberto. É verdade. Não tem um compromisso de fidelidade sexual. Isso não é raro, não. Isso acontece mesmo. É muito escondido, mas acontece mesmo. Ana Rosa, tua vida do teu jeito. Você não tem que agradar as pessoas, você não está candidato a nenhum Miss Simpatia, candidato a vereadora. Vive a tua vida do teu jeito. Gostei do candidato a vereadora. A opinião dos outros é só a opinião dos outros. A tua realidade é que importa. Você gosta disso, você não se importa com isso, você vai se submeter à opinião de uma pessoa palpiteira. E essa palpiteira, será que é uma santa? Exatamente. Ela pode criticar porque os pecados dela são diferentes dos teus. É isso aí. Do teu jeito. Tá cantando junto com o Frank Sinatra, My Way, Minha Vida do Meu Jeito. Tá certo. Muito bem, temos agora, acho que é Lívio Antunes. É isso mesmo? Acho que é. Aqui deu um tchutchu aqui. Bom, tenho 41 anos e sou herdeiro. Tenho tanto medo da violência que há 2 anos praticamente não saio de casa. Tem como modificar esse sentimento de medo que tenho tanto, apesar de ter dinheiro, condições de vida, e na realidade nada me apetece porque eu fico com medo de ser morto na esquina? Isso é fobia. Você não tem um nome específico para essa fobia. Sim. Pode ter fobia social, mas não tem mas é fobia. Fóbico. O que significa fóbico? É um medo irracional. Claro que todo mundo pode ser morto. Basta estar vivo. E sai na rua. Nem sai na rua, né? Podem te pegar em casa. Essa fobia é muito repetitiva. Você pode fazer um tratamento. E como você tem dificuldade, recomendo que seja online. Então. Como é que você vai ao consultório se você tem medo de ir na rua? É verdade. Pegar ônibus, essa coisa toda, às vezes até dirigir carro, tem isso aí. Fala nisso, o Aibinder, qual é o zap seu para as pessoas que quiserem falar pessoalmente ou mandar mensagem? 21, prefixo do Rio de Janeiro, 99116-1999. 21, 99116-1999. Mas eu dei essa orientação, não foi visando captar esse cliente. Não, eu sei. Que me lembrou que é importante, porque também outros poderão ter essa intenção, né? Como é que procurar uma terapia sem ter medo de sair de casa, né? É verdade. Falando nisso, eu teve no outro momento, você falou um negócio de político e tal, eu me lembrei, você não é candidato a nada e tal, eu ri, eu vou explicar por que eu ri, porque tem uma piada, eu acho que essa você conhece, que é velha pra dedéu, mas tem uma piada muito boa, que é o seguinte, é o político que está em vias de ser candidato a qualquer desses cargos que eles se candidatam. Então, quando a gente critica política, o político abraça até uma vassoura, se desconfiar que a vassoura, ela pode render voto. Essa minha vassoura de estimação, aí o cara vai lá e abraça, né? Claro que é exagerado, mas é isso aí. Então houve um caso de um certo candidato. Não sei se é exagerado, não. Não sei se é exagerado, não. Não, nem um pouco. E teve um caso de um amigo nosso que a gente conhece, que chegou até a ser eleito, rapaz. E ele repetiu essa piada ao vivo, era uma piada já conhecida antes, mas ele usou para ele próprio. E depois, cínico, ele contava isso. E você sabe que todo político tem um assessor, né? Ou vários assessores. E o assessor, o político não lembra de nome, né? Às vezes nem dele. Mas, enfim, e quando chegou para falar com o cidadão, o cara falou, olha, o pai desse aí é o seu Paulo. E esse aí é o Paulinho. Aí o cara... Aí chegou, Paulinho, que
bom, que prazer que você veio, com a voz meio embolotada, né? Porque é mais ou menos isso, né? Oh, que prazer que você veio, quero abraçar você, eu sou muito amigo do seu pai, Paulinho, o Paulo. Aí o Paulinho olha para ele assim: ó, doutor, o Paulo morreu, o meu pai morreu tem 4 anos. Ah, morreu para você, filho ingrato, mas está vivo no meu coração. Mas a propósito desse trabalho do assessor, tem 2 histórias para contar. Por favor. Por testemunhas oculares que eu soube. O Brizola, quando ia encontrar alguém no avião, quer dizer, que ia de avião ao encontro de alguém, sim, ele recebia uma espécie de dossiê com as informações pertinentes à pessoa que ele iria encontrar. É verdade. E outro que era muito hábil, usava uma escuta Maluf. Olha. O assessor ficava perto, dizia: esse é Fernando Sérgio, radialista. Ô, Fernando Sérgio, como é que vai o trabalho do radialista? Acompanho. Ele continua lutando jiu-jitsu, você ficava todo lisonjeado. Aquela pessoa importante que ia andar na sessão. Mas funciona. Funciona. Todos nós, uma característica humana, queremos nos sentir importantes. É verdade. Quando alguém reconhece... pode ser um faxineiro, pode ser o Donald Trump, todo mundo quer se sentir importante. E o Maluf usava isso muito bem. É verdade. Eu tive a honra de entrevistar o Brizola, tem até uma foto em algum lugar aí, qualquer dia eu coloco, já vezes eu coloquei, quando do início do segundo governo dele, fui designado pela Rádio Tupi para fazer o programa direto do Palácio Guanabara. E a gente via, e não era por ser ele, qualquer um na posição dele, você fica com não sei quantos assessores no entorno, né? Era difícil até fazer pausa para poder começar o negócio. Mas de qualquer maneira, valeu a pena. Meu pai dizia: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, faz de conta que... Olha, é verdade. A Celeida Martins é da cidade de Cataguases, em Minas Gerais. Uma bela cidade, por sinal. Aliás, eu tenho uma historinha para contar de Cataguases, sabia? Cataguases, quando eu era menino, eu fazia parte do grupo estudantil de teatro, de Juiz de Fora e tal. E nós fomos fazer uma peça lá. Mas Cataguases fica distante de Leopoldina, assim, praticamente vizinhas. E há uma rivalidade entre uma e outra. Isso há muitos anos atrás, quando Pedro Álvares Cabral havia atracado a galera. Lá estava o Fernandinho já vivo, hein? Então, quando eu cheguei lá em Leopoldina, fizemos um pit stop para tomar café, a equipe toda. Aí veio um cidadão lá, era o primeiro edifício de Leopoldina, tinha só um edifício. Olha que edifício bacana, não sei o que e tal. Bom, tomamos café, fomos à luta, fomos a Cataguases. Quando chegamos em Cataguases, que havia rivalidade, o de Cataguases falou assim: quer dizer que vocês viram lá o edifício, né? Aí alguém falou assim: mas Leopoldina tem edifício e Cataguases não tem. Mas nós temos uma fonte luminosa. Você sabe por que fizeram aquele edifício de 10 andares? Para ir lá em cima e ver a nossa fonte. Bonitinho, né? Olha, Celeida, doutor Aibinder, gosto muito do senhor, um grande abraço, vou tentar acompanhá-lo por vezes na Manchete. Na Manchete é quando, Aibinder? Na rádio? Todo dia, de segunda a sexta, às 10h20 da manhã, com o quadro A Luz da Psicologia. Sendo que nas quartas-feiras eu fico para o debate, de 10h30 a meio-dia. Ah, legal. Então, e a Celeida, então, já diz isso, manda um abraço para o Rafael também. Nosso Rafael. Alô, Rafael. Casei 3 vezes, diz ela, e enterrei os 3 maridos em circunstâncias diferentes, evidentemente. Tenho hoje 52 anos e tem pessoas dentro da minha família que ficam rindo e me chamando de viúva negra. Eu me incomodo muito. Por que viúva negra, doutor Aibinder? O que eu tenho que fazer? Fingir que está tudo bem ou de repente desancar com essa pessoa? Desancar é ótimo. Primeiro, a viúva negra é uma aranha que mata o macho depois da cópula. Uau! Aí... Por isso ficou a expressão viúva negra. Sei.
Celeida, o silêncio é a oração dos sábios. Sim. Quando você se incomoda, quer desarrancar a pessoa, ela te desestabilizou, ela venceu. Quem te irrita te controla. Você está dando importância ao que ela falou. Olha com cara de paisagem para ela, dá um sorriso de meia boca e pronto. Silêncio. Vida que segue. Silêncio. Entendeu? O silêncio é muito eloquente, é mais do que 1000 palavras. O silêncio é um discurso. É só os fortes que podem ficar em silêncio. Os fracos tendem a reagir. Você responde com silêncio. Olha friamente, não olha com raiva. Olha como se nada houvesse. Entendo. E o que chama de viúva negra, viúva branca, viúva azul é problema da pessoa. A tua realidade é outra. É outra, verdade. E quero mandar um abraço para o Jorge Trigo, o professor Jorge Trigo, lá em Portugal, em Lisboa, vendo a gente. Ele foi, inclusive, presidente de Sintra. Sintra é uma cidade que dista de Lisboa, 1h30 aproximadamente, muito progressista, onde tem faculdades, essa coisa toda, e o presidente lá é o prefeito de cá. Eu sempre achei interessante, porque existe o presidente mesmo, que hoje ainda é o Marcelo, mas vai mudar, porque está em votação lá, o professor Marcelo. Aí seria o presidente nacional, mas na verdade quem comanda é o primeiro-ministro. E cada cidade ou cada freguesia, como lá se chama, tem o seu presidente. E aí o Jorge Trigo foi presidente de Sintra. Um abraço, grande Jorge. Muito bem. Então, o Léo de Santos, a bela cidade de Santos, né, que tem uma particularidade muito interessante, que ela lembra, de uma certa forma, o aterro do Flamengo. Ela tem jardins antes da praia. Então, vamos nós. Ele diz, tenho 31 anos. Não, esse aqui não, isso é outra coisa. Eu peguei aqui, voltar, é da cidade de Santos, mas eu li a linha errada. Não, é isso mesmo, é que estava, tá. A gente se ama, eu tenho 31 anos e tenho 3 irmãos, agora eu entendi, com ele 4, né? A gente se ama, mas não nos damos bem, não tem jeito. É um negócio incrível. Quando acontece alguma coisa a nível de doença, o outro vem correndo, oferece ajuda, o outro, se precisar, eu também ajudo e tal. Mas a gente é totalmente diferente um do outro. E o curioso é que eu sou o único que não sou trigêmeo. Olha só, os outros 3 são trigêmeos, que estão mais novos do que eu. Você acha que um dia isso muda, doutora Arminda? Talvez sim, talvez não. Não tenho como prever o futuro. Aliás, eu não consigo nem prever direito o passado, quanto mais o futuro. Verdade. Se você mudar, muda a forma como eles vão se relacionar contigo. Todo relacionamento é um sistema aberto. Nós dois conversamos muito bem, somos amigos, tratamos com muito respeito. Mas se um de nós dois começar a xingar, não muda a qualidade do nosso relacionamento? É assim, é verdade. E você também pode mudar para o positivo. Se você não aceitar as provocações, não reagir emocionalmente, não baixar o nível da conversa, ter uma atitude com mais inteligência emocional, com mais ponderação, com mais equilíbrio, eles vão mudar contigo. Você não controla ninguém. Nenhuma criança a gente consegue controlar. Fernando tem netinhas novinhas, né, portuguesas. Alguém consegue controlar a criança? Você não vou comer. nem acompanhar o pique, né? Muito menos isso. Mas você não consegue controlar ninguém. Entretanto, você consegue se controlar. Você mudando, muda a forma deles se relacionarem contigo. É verdade. Muito bem. Bom, professor Arminda, chegamos ao final do programa do dia de hoje, voou, né? E, mais uma vez, as pessoas que estiverem interessadas em contatar o professor Arminda, passando mensagens para qual zap? 21 991 16 1999. 21
91 16 1999. Valeu, querido amigo, muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, semana que vem, quinta-feira. Abração, namastê, querido. Muito bem. Aí outro dia um ouvinte me perguntou o que quer dizer a palavra namastê. Namastê, ela vem de sânscrito e ela quer dizer: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita você. Fantástico, né? Acho muito interessante. A Marlene Cavalcante está mandando um abraço pra gente também. O Hugo L'Oreal, será que é parente daquele pessoal de que tem? Parece que tem até uma marca de beleza, né? Mas o Hugo L'Oreal só não fala de onde, né? O Sebastião Martins, a Thalita, também a Joana Dark. Joana Dark está sempre acompanhando a gente. O próximo convite vai ser para Jesus amado, na sexta-feira, quando nós estaremos aqui às 19 horas com a presença do Dr. Silvio Provenzano. A todos vocês um abraço, tchau, tchau.